partiu, né? Jesus entre os samaritanos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Só aumentar aqui o brilho. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é fundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai, chama teu marido e volta aqui." A mulher lhe respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar." Jesus lhe disse: "Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher lhe disse: "Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que falo contigo." Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: "Que procuras?" ou
que falas com ela?" A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?" Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: "Rabi, come." Ele, porém, lhes disse: "Tenho para comer um alimento que não conheceis." Os discípulos se perguntavam uns aos outros: "Por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer?" Jesus lhes disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Quem está chegando, a playlist no canal, todo dia live fazendo a leitura completa da Bíblia, do começo ao fim, começando pelo Novo Testamento e terminando o Novo Testamento, vamos para o Antigo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus na Galileia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam. Tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Segundo sinal em Caná, cura do filho de um funcionário real. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa.
Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Segunda festa em Jerusalém. Primeira oposição à revelação. Então, agora é João, capítulo 5. Cura de um enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que está curado, não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também. E eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Gente, aqui eu só leio a Bíblia, tá bom? Eu não comento, eu não interpreto nada, mas esse cara que foi curado por Jesus, rapaz, ô bicho fofoqueiro ingrato, viu? Discurso sobre a obra do Filho. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina. E vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter a vida. Não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em que puseste a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? A Páscoa do Pão da Vida, nova oposição à revelação. João capítulo 6. A multiplicação dos pães. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria.
Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Jesus vem ao encontro de seus discípulos caminhando sobre o mar. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e seus discípulos e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando viram Jesus aproximar-se do barco caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão, que permanecera do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco, que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus:
Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Gente, chega que eu tô sentindo o gosto da boca, na minha boca, assim, relembrando o sabor da Santa, da Sagrada Eucaristia, que é o corpo de Cristo, o verdadeiro Deus, Filho de Deus Pai. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Repetindo. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como os pais. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum.
Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A confissão de Pedro. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. A festa das tendas, a grande revelação messiânica, a grande rejeição. João, capítulo 7. Jesus sobe a Jerusalém para a festa e ensina. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judeia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram-lhe então seus irmãos: parte daqui e vai para a Judeia, para que teus discípulos também vejam as obras que fazes. Pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os irmãos criam nele. Disse-lhes Jesus: meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Os judeus o procuravam na festa, dizendo: onde está ele? Faziam-se muitos comentários a seu respeito na multidão. Uns diziam: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Quando a festa estava pelo meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admiravam-se então os judeus, dizendo: como entende ele de letras sem ter estudado? Jesus lhes respondeu:
Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a própria glória. Mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há impostura. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: Tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus lhes respondeu: Realizei só uma obra, e todos vos admirais. Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas, e vós a praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim por ter curado um homem todo no sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Discussões do povo sobre a origem de Cristo. Alguns de Jerusalém diziam: Não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por vontade própria, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Jesus anuncia sua próxima partida. Muitos, porém, dentre o povo creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus. E eles enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: Por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram entre si os judeus: Para onde irá ele que não o poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? Que significa esta palavra que nos disse: Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? Promessa da água viva. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber
aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Novas discussões sobre a origem de Cristo. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: "Esse é verdadeiramente o profeta." Diziam outros: "É esse o Cristo?" Mas alguns diziam: Porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Responderam os guardas: "Jamais um homem falou assim." Os fariseus replicaram: "Também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos." Nicodemos, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: "Acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez?" Responderam-lhe: "És também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta." João capítulo 8. A mulher adúltera. E cada um voltou para sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele, e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério, e, colocando-a no meio, dizem-lhe: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes?" Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: "Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra." Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Disse ela: "Ninguém, Senhor." Disse então Jesus: "Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais." Jesus, luz do mundo. De novo Jesus lhes falava: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Discussão sobre o testemunho que Jesus dá de si mesmo.
Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Jesus e Abraão. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vim junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus:
Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não crerdes em mim? Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: não dizíamos com razão que és samaritano e tens demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós procurais me desonrar. Não procuro a minha glória, a quem a procure julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo.